Encontramos-nos em Aveiro, uma cidade dinâmica, moderna, universitária, mas uma cidade também com um longo passado. É um povoado patrimonial, não raras vezes com um enorme protagonismo na história do nosso país. Por exemplo, na Idade Média, quando está envolvida na produção e na comercialização do sal, ou depois, um grande protagonismo na época da expansão, ou mais recentemente, no século XIX, associado ao desenvolvimento industrial do nosso país. Aveiro, que coincide na sua localização com a foz do rio Voga, uma foz caprichosa pela natureza, uma vez que o rio termina neste espaço único, belíssimo, que é a Ria de Aveiro. E por isso a cidade é caracterizada por um grande conjunto de canais por onde o rio vai encontrando a ria. São verdadeiras ruas aquáticas, onde desde sempre circularam as embarcações. Particularmente nos nossos dias, os moliceiros, essa embarcação tradicional da ria, e que nos nossos dias é muito utilizada pelos turistas. Ora, turistas, vias, ruas fluviais, canais, beleza patrimonial, faz também com que Aveiro seja conhecida como a Veneza portuguesa. Enfim, a cidade tem a beleza, a identidade, o património mais do que suficiente, mas percebe-se esta comparação tendo em conta esta abundância de canais e por isso nos ocorre essa cidade italiana tão ligada ao Renascimento e à arte do Renascimento. E quando falamos da arte renascentista, também nos ocorre a importância que tiveram algumas famílias poderosas, endinheiradas, burguesas, que apoiaram os artistas do Renascimento. São os mecenas e entre essas famílias destacou-se uma, os Médici, mais ligados a Florença, mas também não deixaram de ter alguma ligação a Veneza. E o que é interessantíssimo é que Aveiro tem uma curiosa ligação aos Médici e os seus vestígios são ainda hoje bem visíveis. E este é o desafio que vos lanço. Vamos em busca da presença dos Médici aqui, em Aveiro. Esta é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, a igreja do antigo convento dos Carmelitas Descalços, que se estabelecem em Aveiro nos inícios do século XVII. A primeira pedra deste magnífico templo foi lançada em 1628 e a primeira missa teve aqui lugar em 1643. Os Carmelitas iriam aqui permanecer até à extinção das ordens religiosas em 1834. A partir daí, a igreja passa a ser, de algum modo, tutelada, protegida pela Irmandade dos Passos de Vera Cruz. Muito mais recentemente, o antigo espaço conventual transformou-se na residência episcopal do Bispo de Aveiro. E é aqui, na fachada desta igreja, que nós encontramos esses vestígios, essa ligação de Aveiro aos Médici. Se atentarmos bem na fachada, observamos duas pedras de armas, com os seus símbolos heráldicos, e parte deles apresentam-nos ali 6 círculos. Correspondem exatamente às armas dos Médici. Estão aqui na fachada, mas também no interior da igreja. Sim, estas 6 arruelas, estes 6 círculos que observamos nesta pedra de armas, neste símbolo heráldico, corresponde ao dos Médici. Mas o que fazem eles aqui, nesta igreja de Aveiro? Bom, tem tudo a ver com o túmulo que encontramos abaixo desta representação heráldica. Porque, em boa verdade, vemos ali não só as armas dos Médici, mas também dos Marqueses de Vila Real. Este é o túmulo de uma fidalga descendente dessa poderosa casa portuguesa, Dona Brites ou Beatriz de Lara e Menezes. Ela foi a padroeira, a principal impulsionadora da construção desta igreja e do seu convento. E por isso, aqui se encontra
o seu túmulo, uma das mais belas peças tumulares portugueses dessa época. Mas, afinal, qual é a relação de Beatriz e Menezes com os Médici? É uma história que remonta à segunda metade do século XVI, quando ela nasce e vive a primeira parte da sua vida. Ela é, como vos dizia, da família, filha dos marqueses e duques de Vila Real, uma importante casa aristocrática portuguesa, que virá a ter ainda maior destaque em 1580, após esse ano, uma vez que tomam o partido de Filipe II na sucessão da crise sucessória de 1580. É nessa altura, de resto, que Filipe II vai atribuir o título de duque aos senhores de Vila Real. Mas, 2 anos antes, em 1578, Lara Menezes, que segundo as velhas crónicas era uma jovem muito bonita, mas também muito culta e inteligente, havia casado em 1578 com Pedro de Médicis. Sim, de Médicis. É filho do grão-duque da Toscana, o famoso Cosme de Médicis. E é um homem que se vinha destacando no seio da corte de Filipe II. Aliás, em 1580 fará parte do exército de Filipe, que acabará por definitivamente conquistar o nosso país. Mas Pedro de Médici, em boa verdade, tinha levado uma vida um pouco desregrada, também nos contam as velhas crónicas. A sua situação financeira nem seria seguramente das mais recomendáveis, mas não deixava de ser um dos filhos do grão-duque da Toscana, não deixava de ser membro de uma das mais poderosas famílias europeias. E por aqui vemos também a importância e a influência da Casa de Vila Real para fazer casar uma das suas filhas, que, em boa verdade, também segundo as crónicas, havia recusado já vários casamentos, mas o poder e a influência desta família para casar a sua filha com um Médici. Em boa verdade, a história de Pedro de Médici, até o seu casamento com Beatriz de Lara, não era propriamente uma história, enfim, muito recomendável. Ele havia assassinado a sua primeira esposa por uma questão de honra. Pelo menos era esta a desculpa oficial, mas tinha ficado sempre algumas suspeições sobre a conduta de Pedro, que de alguma forma também explicam esta sua viagem e, enfim, a sua fixação na Península Ibérica. E a verdade é que o casamento de Pedro de Médici com Beatriz de Lara acabará por não ser propriamente um casamento feliz. Sabemos que cerca de 15 anos depois eles vivem já separados, mas Beatriz irá permanecer na corte, em Madrid. Pedro Médici é, de facto, um homem importante naquele contexto. Aliás, como destacado militar, general, virá a ter mesmo o título do Tosão de Ouro. Mas acaba por falecer em 1604. E é agora que Beatriz de Lara abandona a corte e vem-se fixar aqui em Aveiro, onde, boa verdade, muito poucos anos antes, a pretexto de recuperar de uma doença, havia já passado longos meses aqui no Mosteiro de Jesus. Mas, viúva, vem então aqui fixar-se. E durante as décadas seguintes, a sua relação com Aveiro será fortíssima. Como mecenas, como patrocinadora de importantes obras de instituições religiosas e de um grande espírito de benemerência. Entre as suas obras, obviamente, destacou-se esta. E por isso, aqui temos o seu fabuloso túmulo. Mas a relação de Beatriz de Lara e Menezes, esta Médici, com Aveiro, tem muitos outros pormenores de interesse. Acompanhe-me. Sim, é muito forte a ligação de Beatriz de Lara e Menezes a Aveiro.
particularmente a partir de 1604, quando, na sequência da morte do marido, ela aqui se vai fixar. Já cá tinha estado, como vos disse, entre 1601 e 1602, no Convento de Jesus. E é exatamente para o Convento de Jesus que ela se vai mudar. Entretanto, vai adquirir terrenos anexos à antiga judiaria. Aqui manda construir um palácio residencial. A excelente senhora alicerçava a sua relação com Aveiro. Ao mesmo tempo continuava também a evidenciar-se enquanto mecenas, apoiando importantes instituições, deixando grandes legados, por exemplo, à Misericórdia de Aveiro, para lá da sua ação benemérita. O palácio se localizava neste local, ficará concluído por volta de 1616, mas ela não o vai habitar de imediato, porque, entretanto, tão próxima dos carmelitas, e não nos podemos esquecer do ambiente que ela seguramente vivera na corte, em Madrid, em torno de toda essa efervescência na sequência da ação de Teresa d'Ávila, que havia, de algum modo, relançado os carmelitas. Bom, este apego aos carmelitas por parte de Dona Beatriz faz com que ela ceda o seu palácio recém-construído para que a comunidade dos carmelitas que aqui se haviam instalado possam aqui habitar até que o convento e, posteriormente, a igreja, que ela própria patrocina, esteja concluído. Só depois os frades se mudam para lá e é por volta de 1620 que ela passa a viver aqui, no seu palácio. Aqui irá viver cerca de 3 décadas, mas, entretanto, em 1640 dá-se a restauração da independência. E isto vai marcar períodos conturbados, finais, os últimos 8 anos de Dona Lara. Isto porque logo no ano seguinte, em 1641, o seu irmão e o seu sobrinho serão executados na sequência do seu envolvimento numa revolta contra o novo rei português, Dom João IV. Dona Lara vai acolher aqui a viúva e outros elementos da família. E é possível que Dom João IV não tenha gostado muito desta atitude. Enfim, certo é que 3 anos depois, em 1643, Dona Lara vai pedir ao rei que concretize aquilo que para ela era um enorme desejo: transformar o seu palácio num convento, agora de carmelitas descalças. Mas o rei nunca vai dar essa autorização, pelo menos enquanto ela é viva. Os anos vão passando, 5, e Dona Lara está sempre na esperança de receber essa resposta do rei, permitindo-lhe que as carmelitas aqui se fixassem em Aveiro, naquela que era o seu palácio. Aliás, existe uma expressão muito interessante aqui em Aveiro que diz que Beatriz de Lara morreu de mal de correios. Mal de correios, sim, porque ela terá morrido triste, ansiosa, na esperança de que o correio lhe trouxesse a missiva de que o rei havia finalmente autorizado a fixação das carmelitas no seu palácio. Essa autorização virá apenas quase uma década depois da sua morte. Ela morre em 1648 e será só em 1657 que essa autorização chega. O seu sobrinho, que agora vivia no palácio, Dom Raimundo, será ele que, provavelmente um pouco a contragosto, acabará por abandonar o palácio e impulsionar a sua conversão no convento das Carmelitas. Hoje, quando contemplamos a igreja do antigo convento das Carmelitas Descalças, bem assim como o edifício conventual, não estamos a observar o palácio residencial de Dona Brites. Este, com efeito, foi sofrendo ao longo dos tempos muitas alterações. Mas algumas gravuras antigas demonstram-nos bem a imponência desse palácio com as suas 4 torres. Esse palácio que foi depois convertido neste convento das Carmelitas. Um convento que, por isso, Dona Brites não conheceu verdadeiramente. Ao contrário desse outro convento marcante da cidade, que era o Convento de Jesus, hoje, o Museu de Aveiro.
no Museu de Aveiro. Estamos agora na Igreja de Jesus, não nos esquecendo que este mosteiro, fundado em 1465, exatamente de invocação de Jesus. No seu aspecto atual, estamos perante uma belíssima intervenção barroca do século XVIII, aqui muito com o ideal da beleza desse tempo, este jogo entre a talha dourada e os azulejos azuis. É, obviamente, um ambiente que Beatriz de Lara não conheceu, mas há, como já falamos, uma grande ligação de Beatriz a este mosteiro. Foi aqui que ela, de início, se fixou quando veio para Aveiro. E é possível que uma outra marcante figura feminina de Aveiro, a princesa Joana, Santa Joana, tenha de algum modo influenciado a opção de Beatriz para vir para aqui. Porque já nessa altura a tradição e todo o mundo de milagres que eram associados à princesa Santa Joana terão de algum modo contribuído para isso. Aliás, não deixa de ser interessante que quando é expultado o processo da beatificação de Santa Joana, em 1626, a primeira testemunha chamada para alicerçar o processo foi exatamente Beatriz de Lara. Beatriz, que morre, como já vimos também, em 1648. E as descrições do seu funeral são marcantes. Dizem as crónicas que não houve nenhuma casa, nenhuma família, nenhuma pessoa de Aveiro que não ficasse extremamente enlutada pela morte dessa figura que havia marcado tanto a povoação, que havia sido tão benemérita, tão bondosa. Afinal, na sequência do que havia acontecido poucos séculos antes com Santa Joana. Santa Joana. Esta é uma das peças mais emblemáticas, juntamente com o seu túmulo aqui do Museu de Aveiro de Santa Joana. É uma figura marcante da segunda metade do século XV. Ela é filha do rei Afonso V, irmã do futuro rei Dom João II. Alguém de uma enorme beleza, segundo as crónicas e os escritos hagiográficos, aqueles que sublinham a biografia desta figura que virá a ser beatificada. Joana, que para lá da sua grande beleza, era também bastante inteligente, mas desde muito nova também com uma grande vocação religiosa. Mas aquele que era a regra geral, o destino de muitos dos príncipes e princesas do país, enfim, de todos os outros reinos, era exatamente o reforço das alianças através de relações matrimoniais. E era esse o destino, a priori, para Joana, mesmo contra a sua vontade. Este quadro terá feito parte de um conjunto de outras pinturas que circularam pela Europa. Vale a pena debruçarmos sobre as investigações de José António Cristo, diretor aqui do museu, que se tem debruçado sobre essas pinturas, nomeadamente sobre algumas gravuras existentes noutros lugares da Europa e que foram claramente inspiradas em pinturas como esta. Imagens que circulavam para apresentar a princesa portuguesa e que explotaram o interesse de muitos reis. Caso de Ricardo III de Inglaterra, o imperador Maximiano, ou Luís XI de França, e um conjunto de outros que a tradição dizem que terem querido desposar Joana, mas esta foi recusando, enfim, para a tristeza de seu pai, mas que também não a autorizava a ingressar num mosteiro. Será na sequência das campanhas militares no norte da África de Afonso V, na companhia do seu filho futuro, Dom João II, que Joana acabará por conseguir convencer o pai a deixá-la, pelo menos, se resguardar num convento. A ideia inicial é, obviamente, muito próximo da corte de Odivelas, mas depois Joana acaba por convencer o pai a deixá-la ir para Coimbra. E, segundo a tradição, é já na viagem para Coimbra que ela acaba por o convencer a vir um pouco mais para norte, aqui, para Aveiro.
Estamos na antiga sala de lavor, de costura do convento de Jesus. Mas foi também aqui que, segundo a tradição, morreu Joana, em 1490. Aliás, a decoração deste compartimento, claramente dos inícios do século XVIII, bem barroco, apresenta-nos uma interessante pintura, onde vemos os últimos instantes da vida de Joana, a sua alma a sair da boca e a ser recolhida no céu. Mas durante o período que mediou a sua entrada no convento e até à sua morte, é um espaço claramente marcante para Aveiro e pela sua atitude de benemérita e do apoio a esta estrutura religiosa. Aliás, Afonso V não ficou de todo desagradado com esta opção da filha. Afinal, o mosteiro havia sido fundado por uma próxima do rei. Ele tinha estado presente aqui no lançamento da primeira pedra, poucos anos antes. Aqui, Joana entende que encontrará o ambiente religioso, a pureza, a pobreza que ela buscava. E viverá até à sua morte como uma das monjas, apesar de, em rigor, ela nunca ter feito os votos solenes. O pai e o irmão não lhe permitiam, isto é, o voto da castidade. Esse ela não pôde cumprir, porque funcionaria sempre como uma reserva para um futuro e um eventual matrimónio que fosse necessário para o reino. A vida de Joana é marcante para Aveiro e ainda em vida. Ela começa a ser já considerada como uma santa. E vão-se multiplicando as histórias, as hagiografias marcantes, desde, por exemplo, o momento da sua entrada para o mosteiro, que tinha sido antecedido, diz a tradição, por uma visão de uma estrela que durante várias noites havia surgido sobre Aveiro. Não deixa de ser interessante que alguns investigadores acabam por fazer coincidir a data de entrada de Joana aqui no mosteiro com a passagem do cometa Halley. E isso mesmo nos aparece documentado nos azulejos da Capela Mor, aqui, da Igreja do Convento de Jesus. Hoje, o Museu de Aveiro de Santa Joana. Outro dos episódios hagiográficos reforçando a santidade de Joana relacionam-se com o momento da sua morte, particularmente do seu funeral, que foi, tal como mais tarde será o de Dona Brites de Lara, um momento de grande luto e de dor para Aveiro. Mas há aqui um pormenor milagroso. A tradição diz que quando o seu caixão passava, as flores, nomeadamente as rosas, murchavam na passagem do cortejo fúnebre. Cortejo que vemos também representado nos azulejos da Capela Mor da igreja daqui, do Mosteiro de Jesus. E por isso, toda esta tradição de santidade, logo após a sua morte, fazem com que sejam recolhidos muitos dos seus objetos, que se tornarão por isso em relíquias. Os mais importantes, as quais hoje podemos observar aqui no museu, como é o caso deste caracol louro do seu cabelo, que resulta de quando cortou exatamente o cabelo para ingressar aqui no mosteiro, ou então o cinto, correia do hábito de Santa Joana, que até ao século XIX sabemos que era pedido por senhoras, muitas vezes fidalgas, que tinham dificuldade em engravidar ou problemas com o parto. E solicitavam exatamente esta relíquia de Santa Joana para conseguirem ultrapassar esses problemas. A forte devoção à princesa Joana por parte do povo, mas também das elites, de que foi caso paradigmático, como vimos, o de Dona Beatriz de Lara, terá de alguma forma um corolário em 1693, quando o Papa anuncia a beatificação da princesa. Ato contínuo, as monjas aqui do mosteiro vão solicitar ao monarca, Dom Pedro II, um novo túmulo para a beata. E é assim que nos vai surgir, com o risco de um arquiteto
Régio João Antunes, aquela que é uma das mais belas peças tumulares do nosso país. Uma obra-prima, com diferentes tipos de mármore, com desenhos resultantes da incrustação dessa mármore nesta peça tumular. Uma peça singular, mas que forma uma grande unidade com toda a sala que abriga. Toda ela pensada também na sua decoração, no pavimento, igualmente em mármore, nas paredes, no teto. É um espaço de enorme valor histórico, patrimonial, que faz parte do museu. É uma peça museológica, mas é também uma peça de devoção. Entramos aqui no registro do património imaterial e por isso, e apesar de um museu nem sempre muito receptivo à presença de flores, por uma questão de preservação das suas coleções, das umidades, da presença, eventualmente, de parasitas, a verdade é que aqui elas são permitidas. Porque faz parte do património, faz parte da identidade das gentes de Aveiro e do país. Este é um espaço de devoção. Aliás, não deixa de ser interessante que, de um modo verdadeiramente excepcional, em 1965, o Papa Paulo VI tornava Joana na padroeira da cidade e da diocese de Aveiro. Excepcional, sim, porque não é habitual uma beata ser padroeira. Beata. Mas o processo que conduz um beato a santo, ou seja, a canonização, neste caso de Joana, foi recentemente reaberto e é muito provável que dentro de pouco tempo vamos assistir à canonização de Joana. Independentemente disso, a verdade é que ela foi há muito já objeto de uma canonização popular. E por isso, Joana, para lá de ser património histórico do país, é também há muito um património afetivo. E aqui, em Aveiro, nós temos afinal tantas outras manifestações fabulosas de património. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.